Começando mais um vídeo então, o objetivo hoje é nós entendermos o que é a forma geral de uma matriz e também o que são os elementos A e J. No vídeo anterior eu falei que o M e o N se referem à quantidade de linhas e colunas que uma matriz tem e que o I e o J se referem aos elementos internos da matriz. Então hoje eu vou estar trazendo passo a passo para vocês, para que vocês acompanhem e consigam entender a forma geral de uma matriz e como se distribui os elementos internos de uma matriz, de forma que vocês consigam fixar a ideia dos elementos e suas posições. Mas isso é bem tranquilo e no primeiro momento aqui eu não vou estar lendo essa parte aqui, isso aqui é o que eu chamo de textão, vai só complicar, vamos simplificar o processo. Então vamos para o que interessa. Bem, então o que seria o modelo geral de uma matriz? O modelo geral de uma matriz seria a representação genérica dela, ou seja, a forma geral ou a representação geral dessa matriz. Aqui no quadro anterior, vocês viram que essa parte aqui eu desconsiderei e estou trazendo para vocês aqui uma versão simplificada, onde aparece para nós o A e J, que é o que nos interessa. O que eu falei, o A e J se refere aos elementos internos da matriz, enquanto o M por N se referem à quantidade de linhas e colunas. Então o que eu fiz aqui foi representar visualmente para vocês a localização do A e J, do elemento A e J, correto? Então, analisando essa notação na parte superior do quadro de vocês, nós podemos ver que essa matriz é a matriz A, que ela possui o número M de linhas e o número N de colunas, e que esse elemento A e J, que consta aqui, ele se refere à posição dos elementos internos da matriz. Então, trazendo a notação aqui para aquilo que eu quero mostrar para vocês, nós podemos visualizar a letra A aqui como sendo o nome da matriz, que pode ser qualquer letra maiúscula, né? Nós vimos aqui o M por N, sabidamente quantidade de linhas e colunas que essa matriz possui. E aqui dentro da matriz nós vemos os elementos, né, e suas posições, o A e J. Então, nesse exemplo, nós podemos pegar este elemento aqui, que é o elemento A13, conforme consta aqui no exemplo de como se lê, né? Elemento A13. Esse elemento A13 ocupa a primeira linha, ou seja, essa primeira linha aqui, e a terceira coluna, de baixo para cima, terceira coluna. E por isso esse elemento é chamado elemento A13, porque ele está na primeira linha e está na terceira coluna. Essa é a referência, é a posição dele do elemento dentro da matriz. Aqui na letra B também é destacado este elemento aqui, certo? O elemento A23. O elemento A23 ocupa a segunda linha, aqui nós vimos a segunda linha, e ocupa a terceira coluna, ou seja, compartilha a mesma coluna com o A13. Então, o A23 está na segunda linha e na terceira coluna. Se vocês repararem, na letra a forma correta de chamar o elemento é A13. Na letra B, a forma correta de chamar o elemento é A23. Mas isso na prática se torna bem chato de se fazer. Eu, particularmente, tenho o hábito, e vocês vão ver nas próximas aulas, de chamar esse cara aqui de A13 e esse cara aqui de A23. Então nós já vamos estar aqui excluindo isso daqui, porque não precisamos dificultar a nossa vida. Vamos chamar os elementos aqui de A13 e A23, ok? Nesse exemplo, eu trago para vocês como se faz a construção
de uma matriz 2x2. Eu vou fazer o passo a passo para que vocês visualizem e vou deixar aqui a representação genérica na parte inferior, para que vocês possam fazer o comparativo visual, ok? Inicialmente pode parecer um pouco complicado, mas com certeza com o tempo vocês vão conseguir memorizar a forma geral da matriz de forma que não vão esquecer mais, de tão fixo que vai ficar no cérebro de vocês, ok? Então, exemplo 1. Construa a forma geral da matriz A e J 2x2. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que essa matriz é uma matriz A. Então, o nome da matriz é A. Coloco igual e faço as duas barras, né? Feito as duas barras, eu tenho que colocar ali os elementos. São 4 elementos. Por que são 4 elementos? Porque ela possui 2 linhas e 2 colunas. Então, agora que eu coloquei as duas barras laterais, eu vou colocar o que primeiro? O que eu tenho que pensar para a construção da matriz? Eu tenho que visualizar que ela possui 2 linhas. E aqui na parte interna, eu vou colocar o A minúsculo gigante. Ó, 2 As. Por que eu coloquei 2 As? Porque ela possui 2 linhas. E quantas colunas ela possui? 2 também. Então, uma coluna já consta aqui, a outra coluna eu vou estar colocando ao lado. Feito isso, agora eu vou mostrar para vocês como nós vamos distribuir o I e o J dentro do termo geral, dentro da forma geral dessa matriz. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é o I, correto? Aqui, ó. O I. Então, aqui nós sabemos que essa é a primeira linha, correto? Na parte superior vai ser a primeira linha. E na parte inferior nós vamos ter a segunda linha. Feito isso, nós temos a primeira e a segunda linha. E agora nós temos que determinar a coluna. Agora nós vamos colocar o J, nós vamos determinar a coluna destes elementos internos desta matriz. Então aqui nós temos a primeira coluna, e aqui nós temos a segunda coluna. E aqui no canto inferior direito eu vou colocar a quantidade de linhas e colunas desta matriz, o M por N. Feito isso, vocês podem estar fazendo o comparativo com esse exemplo ao lado. Aqui vocês vão estar visualizando que de fato está correto a nossa construção da forma geral de uma matriz 2x2. Então vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, construa a forma geral da matriz A 4x1. Então é uma matriz que possui 4 linhas e uma coluna. Sempre nessa ordem, primeiro linha, depois coluna. Então nós vamos estar aqui montando, né, a matriz A, colocando as barras. Então nós vamos estar colocando aqui a letra correspondente a essa letra aqui de fora, só que ela vai ser minúscula, e o que eu falo para os meus alunos, é um minúsculo gigante. Vamos colocar um A, outro A aqui, outro A aqui e outro A aqui. Perfeito, 4 As. Por que tem 4 A aqui? Porque são 4 linhas. 1, 2, 3, 4 linhas. E aqui consta, ó, 4. O primeiro número é 4, então é 4 linhas por uma coluna. Então aqui tem exatamente uma coluna. Então agora nós vamos estar preenchendo o I e o J desta matriz. Vamos lá. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha. E aqui quando eu falo em linha, né, sempre a ideia de 4 linhas horizontais. E agora nós vamos estar preenchendo a coluna. Então, aqui nós temos a primeira coluna, também primeira coluna e primeira coluna, porque só tem apenas uma coluna nesta matriz. E aqui eu vou colocar a quantidade de linha por quantidade de coluna, é o M por N. Então, fazendo um comparativo com esse exemplo ao lado, aqui nesta região, nesta posição, o A41 não consta ali.
nós podemos deduzir pela construção lógica que nós já fizemos no exemplo 1 e também agora no 2, que aqui nesta posição vai aparecer o A41, assim como na posição de baixo, A51, A61 e segue a lógica. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Então, no exemplo 3, nós temos a construção de uma matriz 5 por 5. Aqui eu vou estar apagando essa matriz aqui, para a gente ter mais espaço, e vamos construir então. Então está aí. Nossa matriz A está com o esqueleto montado. Ela é uma matriz 5 por 5, então é uma matriz bem robusta, certo? Uma quantidade significativa de elementos. E nós vamos construir essa matriz. Vamos lá, passo a passo. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é colocar 5 elementos em linha. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 5 elementos em linha. E precisamos ter 5 colunas. Como eu já tenho uma coluna ali, eu vou estar colocando ao lado. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 linhas horizontais e 1, 2, 3, 4, 5 colunas verticais. Então está aí, coloquei todos os As possíveis e agora nós vamos estar colocando o I e o J para determinar a posição de cada elemento desta matriz. Começando então, a primeira coisa que a gente coloca é o I, e o I é linha. Então aqui na parte superior nós temos a primeira linha desta matriz. Na parte de baixo, a segunda linha da matriz. Aqui nós temos a terceira linha. Quarta linha. Quinta linha. Feito isto, o I está totalmente preenchido. Agora temos que preencher o J. Então vamos lá. Preenchendo então o J, a coluna. Então neste canto aqui nós vemos a primeira coluna. Então coluna 1, coloco o preenchimento 1. Coluna 2. Coluna 3. Coluna 4. E aqui, por último, a quinta coluna. Então está aí. Construímos a forma geral da nossa matriz A 5 por 5. Só faltou aqui colocar o M por N. E tcharam, é isso aí. Está concluído a construção desta matriz. Então, concluído esse vídeo, vamos reafirmar então que da aula anterior nós ficamos com a ideia de que M por N determina a quantidade de linhas e colunas, ou seja, M por N se refere à tabela. Já o I e o J se refere aos elementos internos de uma matriz, ou seja, a posição de cada elemento dentro da matriz. E esse exemplo que eu trago para vocês aqui ao lado, após a aula de hoje, vocês já conseguem visualizar que os elementos A e J estão internos dentro da matriz e que o M por N é a quantidade de linhas e colunas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver variações de algumas notações, coisa básica também. Tentar sempre buscar a forma mais simplificada neste primeiro momento. Depois a coisa se complica, claro.
mas sempre com o objetivo aqui de desmistificar um pouco a matemática e dar uma base boa para que depois vocês possam desenvolver bem tanto na soma de matrizes como na multiplicação e mesmo em determinantes, ok? Então esta foi a aula de hoje e até o próximo vídeo. Feito!